Renúncia, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Atenção! Este trabalho não tem por objetivo substituir a leitura do referido livro, porque de fato não o substitui, mas pretende facilitar seu entendimento, tanto para quem já o leu, como para quem pretende lê-lo, e, aliás, recomendamos a sua leitura. Apresentação da obra. Por este clássico espírita, em que seu autor, Emmanuel, nos revela mais uma de suas passagens na Terra, sob a batina do padre Damiano, traz até nós a trajetória de uma conhecida sua, Alcione, durante uma arriscada empreitada de resgate a que ela se prontificou, reencarnando na Terra em favor de um espírito simpático. É, pois, uma lição sublime de abdicação pessoal, de fé nas capacidades da justiça e da sabedoria divina e das transformações que só se operam pela verdadeira caridade. Em suma, é uma história de total renúncia. Este é um livro de sentimento para quem aprecie a experiência humana através do coração. Em particular, falará a todos os que se encontrem encarcerados, sentenciados, esquecidos daquele amor que cobre a multidão dos pecados, consoante os ensinamentos de Jesus. Primeira parte. 1. Sacrifícios do amor. No lugar da crosta espiritual da Terra, parecido com um país de exílio, um grupo de espíritos murmuravam suas quedas na estrada das reencarnações. Dentre eles, encontrava-se Pólux, em preparação para o retorno à prova carnal, atormentado por temores e remorsos de velhas lembranças, clamando ao menos que na despedida pudesse receber uma mensagem de encorajamento daquela que sempre foi seu suporte, Alcione. Ao fim de sua oração, Pólux é tocado pela entidade evocada, ali posta para fortalecer a coragem e a fé em Deus naquele infeliz sofredor. Não temas a prova de purificação que te conduzirá ao júbilo na senda eterna. Não desejes, nem esperes regalias na escola de edificação, onde o próprio Mestre encontrou a bofetada e a cruz do martírio. Não escutes as falsas promessas, nem atendas aos caprichos perniciosos que nascem do coração. Obedece ao Pai e toma Jesus por Cirineu de todas as horas. A porta estreita, ainda e sempre, é um maravilhoso símbolo para a divina iluminação. E nos braços de Alcione, Pólux adormece para então ser encaminhado à viagem terrena. Ela, por sua vez, retorna à elevada constelação de Sírios e vai ter com Antênio, seu tutor, pedir-lhe o benefício de também descer à Terra, para servir no processo evolutivo daquele espírito a quem ama sincera e fraternalmente. Antênio adverte Alcione dos riscos a que se expõe em voltar àquele orbe de tantas mesquinharias, onde até um espírito graduado como ela ficaria sujeita às vicissitudes da matéria, comprometendo seu curso evolutivo e arriscando inclusive a ineficácia da ação de ajudar a Pólux. Invocando as bênçãos de Jesus, Alcione insiste no intento e assim consegue a permissão do retorno à vida no planeta azul em missão. Então saíram todos para o jardim resplendente que rodeava o santuário, e contemplando a figura luminosa
que se afastava rumo às zonas obscuras, enviaram a abnegada companheira que partia para tão longa e perigosa viagem seus votos de confiança e amor em preces sinceras. 2. Anseios da mocidade. Neste capítulo, Emmanuel encaminha a história para a França, em meados do século XVII, onde encontramos dramas amorosos envolvendo alguns personagens amargurados pelos anseios juvenis, entre os quais temos a jovem Susana Duchesnes a suspirar pelo primo Cirilo de Davenport, que por sua vez está caído pelos encantos de uma doce moça, Madalena Villamil, que lhe corresponde nas mesmas proporções. Em meio às júrias amorosas, Cirilo e Madalena sondavam o futuro recíproco, quando a donzela lhe relata temores resultantes de ter certa vez ouvido amargos faticínios de um adivinho na Espanha. A menina é bem nascida, mas não é bem fadada. Prepara-te, minha filha, e une-te à fé em Deus, porque teu cálice no mundo transbordará de amargura. Não vivemos apenas esta vida. Temos existências várias e a tua existência atual é promissora de tempos afanosos para a redenção. Ocorre ainda que esta senhorita também é concorrida por outro cavaleiro, Antero de Oviedo, primo e credor da família de Madalena. Crescido no seio do lar da sua amada, Antero não havia reservado para si outro destino senão o de dividir seus anseios românticos com Madalena. Encorajado pelo tio Jacques Duchesnes de Davenport, o jovem Cirilo se antecipa e pede a mão da Mademoiselle Villamil em casamento, recebendo a aprovação da família e, naturalmente, da bela Madalena. Agora, tendo bem encaminhado o sobrinho, o velho Jacques precisa apacentar o venenoso ciúme de sua filha Susana, que tanto sonhava em consociar-se com Cirilo. Aquele noivado, igualmente, era um fundo golpe para Antero, que em seu íntimo murmurava por intervir naquela felicidade. Todavia, assim se fez. Cirilo e Madalena entraram em núpcias, levando consigo os sonhos de realizações afetivas, como bem acentua Emmanuel. Contemplaram-se reciprocamente em seus votos de imperecível aliança, como se estivessem atravessando, naquela hora, as portas brilhantes do paraíso. E entre os amplexos afetuosos que o cercaram em doce vibração de carinho, o jovem par, fremente de alegria, acreditou haver encontrado o ninho da felicidade perpétua. 3. A caminho da América. Susana visita os tios, pais de seu amado Cirilo, que habitam na Irlanda, e se depara com a pobreza com que os parentes convivem, expoliados por conflitos religiosos, já que são católicos fervorosos sob o jugo de autoridades protestantes. Esperançosos de um melhor porvir, sonham com a América, para onde famílias europeias inteiras partem com o aval do governo inglês. Maliciosamente, Susana arma um plano para vingar-se da perda de seu pretendente, em detrimento daquela que lhe furtou os sonhos de felicidade. Obceca-se em compelir Cirilo à América com seus pais, abandonando Madalena na França. Os pais de Cirilo objetam que não querem atrapalhar a felicidade do filho, ainda em núpcias, além de não disporem dos recursos para a longa viagem. Mas Susana, a pretexto de apenas querer ajudar aos tios, busca recursos financeiros em Londres em favor do embarque daquela família. Cirilo recebe carta dos pais, tomando nota da penúria por que passam e o plano para o Eldorado que julgam ser o continente americano. De pronto, viaja à pátria natal, para as tratativas da grande empreitada.
Estando tudo preparado, ele retorna a Paris, esperançoso que seu esposo o acompanhe. Ocorre que Madalena, por ser filha única, vê-se obrigada a ficar para cuidar da mãe, que se encontra muito enferma, e do pai idoso e desgastado. Nesse interim, Madalena fala ao esposo de suas comoções, acusando a gravidez. De coração alquebrado, o casal se despede no mesmo instante em que renovam as juras de amor e promessa de breve reencontro. Assim é como Emmanuel narra. Madalena, porém, elevava orações ardentes ao céu, suplicando à mãe de Jesus lhe balsamizasse o cérebro torturado por martirizantes presságios. Já em alto mar, o autor revela um flagra do jovem Cirilo. Afastando-se para um recanto escuro, onde sopravam as brisas favoráveis da noite, contemplou o céu estrelado e chorou amargamente. 4. A varíola. Susana regressa à França e se aproxima de Madalena, a pretexto de lhe ser útil na enfermidade de sua mãe, e de Antério de Oviedo, com quem compartilhava desejos odiosos de investida contra Madalena e Cirilo. Em uma de suas maquinações, Antério informou a um credor da família que a mesma dispunha de recursos deixados por Cirilo quando da sua partida para os Estados Unidos. Prontamente, esse credor foi cobrar a dívida. Obrigado a honrar com a palavra, o pai de Madalena, em acordo com ela, usou desses recursos para quitar o débito, deixando a manutenção da casa em precária situação. Em meio a angústias extremas, Madalena busca o alento na oração, quando é tomada de uma força magnética que nunca experimentara antes, reanimando seu ânimo ao mirar para a imagem do Cristo. Quem era o homem da terra? E quem era Jesus? Essa pergunta que se lhe apoderara da mente, como se fora sugerida por alguém de plano mais alto, proporcionava-lhe infinita consolação à alma ferida. As angústias do dia se desvaneceram como um incidente fugaz. A casa de Madalena recebeu a confortante visita de Jacques Davenport, tio de Cirilo, que além da palavra sábia e fraterna, veio trazer recursos financeiros, que tão emergenciais se faziam ali. Contudo, sinceramente, prognosticou o estado terminal de sua mãe. No leito da morte, a mãe de Madalena lhe pressagia sua partida, pedindo que, caso lhe viesse uma pequenina, desse-lhe o nome de Alcione, em homenagem à sua mãe. No dia seguinte, a matrona entrega tranquilamente sua alma a Deus. Preocupado com a gestação de Madalena, o tio Jacques tentou convencê-la que fosse habitar em sua casa. Contudo, ela preferiu ficar e cuidar do pai. Naqueles dias, uma fatal epidemia invadia a Europa, apavorando a todos, a varíola. Os mais abastados corriam para o porto em direção da América do Norte. Por influência de Antério, Madalena e seu pai seriam conduzidos por ele a Versalhes, a única região isenta de infectados, dado o rigor dos sentinelas, já que era a morada da nobreza francesa. Porém, às vésperas da partida, o pai da jovem senhora caíra acometido pela peste. Impossibilitados de viajar, permaneceram ali Madalena, seu pai e seu primo. Contudo, cuidando do progenitor, ela também contrai a doença, repassando todos os cuidados da casa a Antério, que zelosamente os assumiu de início. Mais tarde, contudo, ideias negras lhe assaltaram a mente: conquistar sua amada mediante uma ardilosa armadilha. No auge da epidemia, Susana parte de Blois para socorrer os parentes na capital francesa, encontrando Madalena em estado calamitoso e o seu falecido pai.
Em cumplicidade com Antero, Susana arquiteta um plano para incluir o nome de Madalena na lista documental dos vitimados pela peste, de modo que legalmente fosse tida como morta, ao passo que seu primo tivesse livre caminho para evadir-se com aquela a quem professa amor. Depois de traiçoeiramente noticiar ao pai a suposta morte de Madalena, Susana tratou de convencer o velho professor a se aventurar na América, deixando aos cuidados de Antero a sua rival, Madalena, que pouco a pouco recobrava a saúde. Quando nasceu sua filha, o que foi motivo de grande felicidade, deu-lhe o nome de Alcione. Um mês depois, Susana lhe escreve anunciando a falsa notícia de que seu esposo Cirilo faleceu após o naufrágio da embarcação que o levava ao novo continente. Sentia-se só e desamparada no mundo. Cirilo era sua derradeira esperança na terra. Coração sufocado de angústia, rememorou a infância, a primeira juventude cheia de cuidados por sua mãe, e lembrou a figura do mendigo de Granada, que lhe predissera dissabores e amarguras no porvir. Fingindo bonomia e prometendo cuidados paternos à criancinha, Antero investe ardilosamente para ganhar graça diante de Madalena. Esta, em sofrimento agudo, foi acometido por um sério desejo de suicídio, não concretizando o plano funesto pelo compromisso com sua filha, expresso numa promessa. Não chores mais, filhinha. Jesus compadeceu-se da minha alma atormentada. Ficarei contigo até ao fim. 5. Na infância de Alcione. Madalena elabora planos de juntar-se à família do esposo na América. Antero de Oviedo lhe promete auxílio nesse intente e, como parte dele, os primos deixam a França em direção da Espanha, juntamente com o bebê Alcione e a criada Dolores. Na viagem, Antero reencontra um velho amigo, Frederico Izaza, que lhe oferece sociedade num negócio promissor, tráfico de escravos negros para a América. Inescrupulosamente, ele viaja a Madrid e se entrega ao criminoso comércio. Ficando em Ávila, sem muitos recursos, Madalena e Dolores se mobilizam para garantir a subsistência, subsidiadas pela generosidade de um vizinho. Retorna Antero à chácara onde havia instalado sua prima. Encontrando-a ainda mais recuperada, quase tão bela quanto era antes da varíola, sente-se motivado a assediá-la. A resposta que ouviu foi uma promessa de consagrada viuvez em memória de Cirilo. Ultrajado, Antero deixa Madalena e parte para a capital espanhola, saboreando da luxúria madrilenos à custa dos lucros com aquele hediondo negócio. Passados 3 anos, Antero mantinha-se distante dali, cada vez mais comprometido com suas negociatas. Madalena continua sua dura lida agrícola em sua chácara, curtindo a infância de sua filha, Alcione, cuja espontaneidade refletia um extraordinário devotamento a Jesus. Ocorreu então que o primo de Madalena passou a ser perseguido por causa de seu ofício de traficante escravagista, até ser encontrado morto em Madrid. Como todos os bens de Antero de Oviedo foram expoliados, não apenas a chácara que abrigava Madalena lhe seria tomada, como ainda corria o risco de sua própria filha ser tomada como escrava. Desesperada, em vão procura socorro num colégio de freiras. As esperanças se voltam então para o vigário da igreja de São Vicente, o bondoso padre Damiano, que a acudiu destemidamente. 6. Novos rumos. Madalena continua se valendo do pequeno rancho para a sobrevivência física
e do padre Damiano para a solidificação da sua fé. Embora fosse vigário católico, Damiano revela crenças particulares como reencarnação e intercomunicação espiritual, definindo mesmo a Igreja como contraditora do cristianismo. A barca de Roma é diferente da barca da Galileia. Na primeira, temos sacerdotes ambiciosos e insaciáveis. Na segunda, tínhamos pescadores. Em Roma, esplende palácios, enquanto que em Belém fugia a manjedoura. Anos se passaram com relativa tranquilidade. Alcione crescia saudável. Madalena afirmava sua fé e resignação ante a viuvez e a pobreza, abençoada pela homilia do amigo reverendo. Enquanto isso, no plano espiritual, Antério de Oviedo penava o agulhão do remorso pelos crimes cometidos na carne, que se somavam às consequências do ato suicida. Em estado agudo de dor e sofrimento, rogou por uma esmola de misericórdia, e ao seu encontro veio o espírito que outrora foi Margarida, sua tia-mãe, para reanimá-lo. O réprobo lastima seu triste destino, buscando justificativas outras, mas a mãe de Madalena lhe esclarece que ele próprio era o responsável pelos frutos amargos ali colhidos. 7. Caminhos de luta. Aqui, Emmanuel nos conta da chegada de Cirilo à América e sua rápida adaptação, trabalhando com afinco na expectativa do reencontro com a amada Madalena. Passado um ano de imigração, o jovem irlandês recebeu carta do tio Jacques, noticiando a peste que avassalou a França, ceifando incontáveis vidas, dentre as quais a de sua venerável esposa. Sua dor não o consumiu por completo em razão dos compromissos assumidos com seus pais. Aporta naquelas terras o velho Jacques e sua filha Susana. Não tardou e o educador foi aproveitado pelos colonos para seu prestimoso ofício. Surpreendentemente, Susana também se interessou pela arte da pedagogia, inclusive dedicando-se em educar os filhos dos escravos, além de se inscrever nos trabalhos fraternos da capela, cooperando na assistência aos enfermos. Tal dedicação da moça moveu apelos de parentes para que Cirilo a desposasse. Cirilo marcou viagem à França com o intuito de visitar o túmulo de Madalena, temendo que ele encontrasse qualquer vestígio de sua trama. Susana tramou para acompanhá-lo na excursão. Passado mais um tempo, Dolores, a ex-criada de Madalena, havia se casado com um criado da propriedade vizinha. Quando deu à luz ao primeiro bebê, foi surpreendida com a infeliz situação física da criança, que trazia mãos e pés deformados. Certos de que não serviria para o trabalho naquela fazenda, os pais do Petis foram obrigados a se desfazer da cria. Evitando um fim ainda mais penoso, Madalena assume a guarda do menino, a quem chamou de Rob. Assim regressava Antério de Oviedo ao cenáculo do mundo, para as tarefas laboriosas da redenção. Segunda parte. 1. O Padre Carlos. Visando a melhor educação de Alcione, Madalena Villamil arrenda a chácara e vai morar na cidade de Ávila, penando a viuvez por Cirilo e sonhando com a distante América. Seu bálsamo maior era a filha. Nos seus 17 anos, Alcione destaca-se nos estudos regulares e nos dotes musicais, além do exemplar comportamento moral. Desinteresse só por qualquer filiação conjugal, apesar dos bons pretendentes.
Enquanto isso, Rob, o filho adotivo, denotava precoce inquietação, agravada pelos defeitos físicos. Padre Damiano traz a novidade da chegada àquela cidade de um sobrinho, Carlos Clangan, recém-ordenado sacerdote, vindo a Ávila para cooperar na igreja de São Vicente, junto com o tio. Apresentado à família Villamil, Padre Carlos impressionou-se com a moça Alcione, como se já a conhecesse. Os encontros seguintes, a pretexto de estudo religioso, despertam nele instintos contraditórios com os votos à batina. Igualmente, Alcione sentiu-se influenciada pelos instintos femininos, ante um insólito carinho por Carlos. Porém, imperava nela a lucidez espiritual, com a qual confortava o jovem sacerdote, apontando-lhe os desígnios superiores do Pai Celestial. As condições em que nos encontramos eram como que uma grande mensagem. O Senhor recomendava-me adiar o idealismo da mulher, abnegando meus caprichos em favor de propósitos mais altos. Carlos expõe ao seu tio o desejo de renunciar o sacerdócio para unir-se com Alcione. Padre Damiano reuniu-se com a família Villamil para a conjunta deliberação, mas Alcione, diante de sua mãe e dos dois consagrados religiosos, mesmo confessando o amor por Carlos, considerou as obrigações religiosas de seu pretendente superiores às aspirações humanas, como mais uma etapa para sua evolução espiritual. Padre Damiano compreendeu que era momento de afastar os dois jovens, precavendo-os de mais tormentos. 2. Novamente em Paris. Padre Damiano arranjou uma viagem para a capital francesa, para onde conduziria a família Villamil, projetando que a partir daí Madalena e filhos fossem se juntar aos Davenport na América. Padre Carlos ficaria cuidando da paróquia em Ávila. Efetuada a transferência, Padre Amanso Malozek, amigo de Damiano, providenciou as devidas moradas para os recém-chegados. O padre acomodou-se no apartamento e a família Villamil foi habitar uma casa noutro burgo. Padre Amâncio ainda cuidou de arrumar uma serva para Madalena, Luísa, que prontamente se afinou com a casa. Mas nem tudo são flores em Paris. Padre Damiano cai adoentado e em seguida é a vez de Madalena sofrer com intensas dores nos pés, exigindo esforços extras de Alcione, que também cuida do irmão Rob, o que dificultava que a moça buscasse remuneração em trabalho externo. Com o recrudescimento das necessidades, Alcione arquitetou cantar por esmolas à frente da igreja de Nossa Senhora, em companhia do irmão e seu violino. Além da admiração, o concerto rendia aos irmãos bons donativos, provindos de grande aglomerado de fidalgos. Já quando se encerrava a cantoria, um casal aproximou-se dos jovens. O homem, familiarizado com aquelas canções, encomendou uma velha composição e, após mais uma belíssima apresentação de Alcione e Rob, eles os recompensou com enorme quantia, não obstante a censura da mulher que o acompanhava. A soma ganha foi bem aplicada nas necessidades do enfermo Padre Damiano e com o sustento da sua casa. Como recompensa, o sacerdote lhe anunciou um providencial emprego. Por arranjo de um amigo, ela seria governanta do lar de um casal recém-chegado da América do Norte, além de servir de educadora da filha deles e de cuidar de um ancião, tio e sogro do senhor da casa.
Contudo, o padre descobre e informa Alcione que o pretenso patrão era na verdade Cirilo, seu pai, agora esposo de Susana, exatamente aquele casal que se achegou ao final da apresentação musical dos irmãos Villamil, pais de Beatriz, sua irmã. O ancião, no caso, era o velho professor Jacques. Pelas necessidades da ocasião, a jovem ponderou servir ao casal sem se dar a conhecer. Enquanto isso, o reumatismo de Madalena a aprisionava à cama. 3. Testemunhos de fé. Atendendo a conveniências sociais, Cirilo consociou-se com a prima Susana, estabelecendo uma vivência conturbada e áspera entre ambos. De alento para ele, apenas a profunda afinidade espiritual da filha do casal, Beatriz, já que Susana não exercia sobre a menina nenhuma autoridade ou simpatia. No íntimo, a prima de Cirilo sentia-se qualquer que, não obstante resguardada da justiça humana, resgatava duramente o crime praticado. Não encontrara a felicidade esperada em seu criminoso sonho. Os momentos raros de alegria conjugal eram pagos multiplicadamente em angústias martirizantes, pelo que costumava comparar sua aventura a uma gota de vinho numa taça de fel. A vinda do casal para a França deu-se pela necessidade de tratamento à filha, a partir dos primeiros sintomas de distúrbio nervoso. A presença de Alcione naquele lar agravou o mal-estar consciencial de Susana, tanto pela crescente semelhança física da moça com a rival Madalena, como pelo seu comportamento elevado, quanto pela simpatia que ela angariou dos demais ali naquela residência. Feria-lhe ainda mais a respeitosa submissão da serviçal, mesmo quando cruelmente lhe impunha obrigações extras. Passado um ano, foi a vez de Susana cair enferma. Os bons cuidados de Alcione para com ela lhe rendeu simpatia. Certa vez, a moça teve a oportunidade de participar de reflexões evangélicas naquela casa, encantando a todos com suas sublimes ponderações, exortando todos a novas e iluminadas concepções. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Num dia daqueles, estava o padre Damiano agonizando pela falência da carne, e eis que foi ter com ele a Madalena, mediante muitos sacrifícios, pois que também estava bem adoentada com a paralisia. Ao lado dela, Alcione e Robe prestavam os últimos agradecimentos pelo amparo amigo dele recebido por tantas vezes. Extasiou-se padre Damiano ao som da ladainha de Nossa Senhora, com Robe ao violino e sob o canto celestial de Alcione. Quando a aurora se fazia anunciar em clarões muito rubros, o velho Damiano verteu a última lágrima e entregou a alma ao Criador. 4. Reencontro. Um ano depois do desencarne de padre Damiano, bate à porta da família Villamil um velho conhecido, Carlos, que já havia renunciado à batina. Não havia nele outro motivo ali senão reprogramar a sua vida, agora ao lado de sua amada, reconduzindo a parentela à pátria espanhola. Porém, Alcione ponderou certo desapontamento
pelo jovem a de jurar seus votos sacramentais. Além disso, sentia-se comprometida em cuidar de seu pai. Com o coração envenenado de ciúmes e cogitações errôneas, Carlos delibera para si mesmo que Alcione já não seria a moça pura de outrora e que estaria ela envolvida com as malícias parisienses. Contrafeito, o ex-padre regressa à Espanha. Os dias seguintes foram marcados pelo agravamento do estado de saúde de Madalena, a ponto de Alcione pedir licença de seu trabalho para cuidar de sua genitora. Nobremente, Susana lhe oferece morada para toda a família, com o compromisso de também bancar o tratamento da mãe de sua serva. Vendo a impossibilidade de aceitar a oferta, a iluminada Alcione precisou dissimular situações a fim de preservar a paz relativa para ambos. 3 semanas adiante, Madalena estava no limite da vitalidade corporal. Do outro lado da cidade, a família Davenport deliberou visitar a casa de Alcione e examinar se não poderiam cooperar em algo mais. O endereço era desconhecido, mas seria facilmente encontrado pelas informações da paróquia, uma vez que Alcione e Rob eram músicos daquela igreja. Atônitos, Cirilo, Susana e o velho Jacques então reconheceram a moribunda, que por sua vez exaltava-se num misto de emoção e de júbilo. Emmanuel nos descreve as sensações de remorso da usurpadora senhora Davenport. Susana Davenport sentia-se morrer. Daria 1000 vezes a vida para tomar o leito da agonizante e entregar-se à morte em seu lugar. Quando o mal estava a pique de triunfar, concretizado em ato extremo, ela relembrou o vulto de Alcione nos seus sacrifícios diários. Quanto não teria sofrido a pobre menina para suportar o serviço a que fora conduzida, talvez ignorante de que, ao procurar a subsistência, batia a porta do próprio pai? Ajoelhada, Susana confessou seu crime a um desnorteado Cirilo. Todavia, em respeito à penúria de Madalena, o velho Jacques convidou a todos a um momento de apaziguamento, solicitando que Susana se adiantasse para casa levando consigo Beatriz. Jacques e Cirilo ficaram até o entardecer, quando finalmente Madalena caiu no sono que a transpassaria ao plano espiritual. As devidas providências do sepultamento foram tomadas. Todos de regresso à residência Davenport, inclusive Alcione, doravante posta como legítima filha de Cirilo. Era a hora dolorosa da confissão de Susana, relembrando as trapaças em sociedade com Antero de Oviedo, detestando a vileza de seus erros e sinceramente resignada, suplicando o posto de serva de todos naquela casa. Ultrajado, Cirilo teve um surto de vingança e partiu para ferir Susana com um punhal, mas foi impedido por Alcione, que se colocou entre ambos, suplicando piedade em memória do Cristo Jesus. Novo golpe feria aquela casa. O furor de Cirilo fez-lhe romper vasos cerebrais fatais, decretando o final daquele personagem terreno. E, exatamente no funeral do senhor Davenport, apresentou-se mais um drama. Susana era tomada de total loucura. 5. Provas redentoras. A lida na casa Davenport tornara-se mais sofrível. Desajuizada, Susana exigia de Alcione redobrados cuidados, aliás, prontamente atendidos. Havia um mês que morrera Madalena Villamil. O estado mental da viúva apenas se agravara. Noites inteiras passava ela,
era a gritos alarmantes, em sinistras visões. Alquebrado pelos anos, cheio de achaques e mais pelos desgostos profundos que lhe golpearam o coração, o tio de Cirilo esperava a morte resignado. Beatriz atendia aos múltiplos encargos domésticos e apenas Alcione velava pela doente, com as suas infinitas reservas de amor cristão. Porém, repleta de incomum luz espiritual, Alcione via naquele escarcéu todo mais uma oportunidade do exercício evangélico, pelo que pôs contra a ideia do velho Jacques de Beatriz em internar a demente em um sanatório, da mesma forma que seu espírito de renúncia lhe impôs recusar ser inscrita na lista dos herdeiros daquela casa. Algum tempo depois, foi a vez do velho professor de Blois partir para o mundo dos espíritos. A leitura de seu testamento tinha a surpresa de premiar Alcione com toda a sua herança. Outra desventura sobrecaiu para a jovem. Seu irmão sofre grave acidente. Nos braços de Alcione, parte Rob, avistando as graças espirituais da resignação. 6. Solidão amarga. Depois da morte de Rob, Alcione trabalhou mais 2 anos nos cuidados com Susana, já amargando certa solidão. Nesse tempo, também de estar à frente dos preparativos para o casamento de sua irmã Beatriz e o prestimoso noivo, Henrique de Saint-Pierre, enlace esse que animou os ares daquele lar. Num dia desses, preocupada com a melancolia de Alcione, Beatriz arrancou dela o segredo da paixão da mocidade. Cuidou então de animá-la a procurar por Carlos. Também o esposo de Beatriz aprovou a viagem. Henrique até ofereceu posto de trabalho ao ex-padre junto aos negócios com a América, para onde a família almeja viagem para breve. Chegando a Ávila, Alcione encontrou Carlos como próspero comerciante e consociado já com 2 aniversários, embora declarando infelicidade ao lado de Quitéria, sua senhora. Ele propôs a fuga deste compromisso, ao que ela rejeitou sem titubear, exortando-o aos sagrados deveres de esposo. Não admitindo uma vida ociosa, Alcione decidiu vestir o hábito e se entregar aos trabalhos num convento. De volta a Paris, anunciou seu desejo a Beatriz e Henrique, que inutilmente lhe supuseram outros planos. De entrada na Ordem das Irmãs do Carmelo, Alcione adotou o nome de Maria de Jesus Crucificado, rezando os votos sacramentais. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Sete. A despedida. Depois de um ano de serventia na França, a irmã Maria transferiu-se para a Espanha, honrando sempre o Evangelho. Em rápida passagem a Ávila, soube que Carlos havia deixado o lar e se instalado na França, logo após um triste episódio em que sua esposa o teria desonrado. Por ocasião de grave enfermidade da Madre Superiora, ela assume a condução provisória do seu mosteiro. Nesse tempo, a pretexto de averiguação dos trabalhos, o Frei Osório atenta contra as irmãs, procurando seduzi-las sexualmente. A irmã Maria de Jesus Crucificado então é incumbida de defender as correligionárias. Movido pela ira, despertada desde o confronto com a inquebrantável irmã Maria, o frade a denunciou ao Tribunal da Inquisição como herege. O caso chegou aos cuidados do Frei José do Santíssimo, que em verdade era Carlos Klinga, que trocou a fortuna pelo retorno à vida sacerdotal. Sem saber que se tratava daquela quem tanto amou, este aceitou a petição do processo cruel. Alcione, ou seja, irmã Maria,
foi presa numa cela úmida e escura, a pão e água. Recolhida assim por volta de 1 ano, ela desfalece-se e, à beira da morte, finalmente é levada ao julgamento. Tão desfigurada estava que não pôde ser reconhecida pelo inquisitor Mor. No entanto, ela identificou Carlos. Mais uma vez, aquele que em espírito se chamava Pólux viu-se falido diante de uma vida desgraçada de desacertos, mesmo com todos os exemplos de renúncia de Alcione, que, aliás, naquela hora fatal, lhe deixou mais um testemunho de fé e resignação cristã. Emmanuel assim descreveu o retorno vitorioso de Alcione à pátria espiritual. Hinos de beleza angélica vibravam nos ares. Mensageiros generosos iam e vinham com expressão de júbilo infinito. Daí a instantes, sob direção de Antênio, chegavam resplandecentes entidades do grande lar celeste. Madalena Villamil, guardando a filha ao colo, beijava com enternecimento. As orações dos redimidos uniram-se aos sublimes pensamentos da alma santificada que partia da terra. E enquanto melodias suavíssimas fluíam do plano espiritual, o bondoso Antênio unia sua voz aos arpejos do céu, repetindo as sagradas palavras do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus.